De mobilidade urbana, ele que fala sobre esse tema há muito tempo, colunista da CBN Amazônia, que vai falar mais sobre esse aumento da tarifa de ônibus em Manaus e também pontuar para você entender o que é esse tal de subsídio que a Prefeitura de Manaus coloca no preço da passagem de ônibus. Tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom dia, Cláudio. Bom dia, senhores ouvintes da CBN. Cláudio, a CBN, desde o ano passado, ela tem tocado semanalmente numa problemática que deságua exatamente em momentos como esse, né? Onde nós somos atingidos por aquilo que mais afeta a população. É o bolso e, principalmente, a análise do que esse aumento ou essa modificação tarifária traz em benefício à população. Esses são os dois grandes questionamentos, né? E hoje nós estamos aqui exatamente para isso, para discutir esse que ao longo desse ano e do ano passado nós estamos toda semana discutindo isso com a população. Vamos jogar claro com a população aqui. O valor da passagem de ônibus em Manaus é R$ 7,52. R$ 7,52. É isso. Cada passageiro custa R$ 7,52. Só que você paga agora R$ 4,50. O restante vem de subsídio da Prefeitura de Manaus. Esse aumento na passagem de ônibus aconteceu por qual motivo? A principal discussão que levou a essa majoração na tarifa, segundo as discussões que o prefeito colocou, que o IMMU colocou, o presidente do IMMU esteve na Câmara Municipal, justificou esses números exatamente no início da semana passada, na segunda-feira da semana passada, que seria por conta da negociação salarial com todo o pessoal de operação. O pessoal de operação, o motorista, o despachante, o mecânico, todo o pessoal que envolve as empresas de transportes. O pagamento, a majoração dos seus salários e mais a majoração dos encargos sociais. Isso leva a um ponto de discussão, Cláudio. A Prefeitura tinha duas atitudes a fazer. A primeira atitude, ela era absorver esse aumento salarial que repassaria para o pessoal, para evitar greve, para evitar transtorno maior para a população, ela repassaria isso e bancaria através do subsídio, ou ela faria uma outra opção que foi a encontrada. Pegar parte do que incidia nos custos operacionais do sistema para repassar à população que paga. Por quê, Cláudio? Com o advento do subsídio, e o subsídio da Prefeitura de Manaus para a tarifa do ônibus, ele existe desde 2019, foi uma lei que o prefeito Arthur, o ex-prefeito Arthur, votou na Câmara, a Câmara votou, aprovou, onde qual é o conceito? O conceito diz o seguinte: a população usuária do sistema, ela tem uma tarifa técnica, que é a tarifa que significa onde vai cobrir todos os custos operacionais do sistema, e tem a tarifa que a população paga. A tarifa técnica ela é sempre superior, porque ela envolve todos os repasses dos custos operacionais, os custos fixos, os custos variáveis. Só para você ter ideia, Cláudio, o pessoal de operação representa hoje no custo da tarifa, tá, em torno de quase 40%. O combustível representa quase 30 e tantos %. O total desses dois itens, pessoal de operação e combustível, o que tem aumentado ao longo desse tempo, representa 81% do custo. Desde 2017, a Prefeitura vem absorvendo esses custos, ela absorve esses custos, não repassa para a população, em compensação ela paga para as empresas operadoras. Agora a Prefeitura disse: olha, eu não estou suportando mais, eu estou pagando mais de 33 milhões de reais por mês para subsidiar a tarifa. A partir desse momento, esses 0,70 centavos, eu vou dividir esse encargo com a população, né? Ela fez uma opção política, administrativa, para que se repassasse esse custo para a população. Cláudio, o que nós questionamos não é o pagamento do subsídio.
O subsídio ele é importante, ele sempre será importante. Qualquer sistema de transporte, ele precisa ser subsidiado, porque a população que anda de ônibus, a população que utiliza o transporte, ela não tem capacidade financeira para pagar a tarifa do ônibus para bancar esse custo. No caso aqui de Manaus é R$ 7,52. 7,50 e tal. Ela paga uma diferença. Isso é muito claro. Isso sempre ficou muito claro, né? As outras cidades que majoraram as tarifas, e aí a prefeitura divulgou uma lista, dentre elas a TV Amazonas foi a Brasília e mostrou que Brasília é a tarifa mais elevada do sistema, porque lá existe um sistema integrado onde tem o metrô, tem o ônibus de vizinhança, tem um sistema de transporte onde esse sistema é integrado, esse sistema é compensatório a todo mundo, a pessoa paga uma tarifa para todo o sistema, essa tarifa é a mais elevada do sistema. E lá, mesmo assim, tendo subsídio, essa tarifa é elevada. Então, esse é um ponto. O que nós questionamos é o subsídio. Que contrapartida se dá em termos de qualidade? Esse é o ponto, porque vamos lá. Agora a passagem custa R$ 4,50. Se a gente pega o todo, a passagem custa R$ 7,52, R$ 4,50 do passageiro e agora R$ 3,02 do subsídio. Né? Isso está valendo agora. Antes era R$ 3,80 para o passageiro e R$ 3,72 para a Prefeitura de Manaus. Então, não aumentou aqui o preço do passageiro final, que é R$ 7,52. O que aumentou aqui foi o preço da tarifa de ônibus para a população e, diga-se de passagem, o que mudou é que o usuário vai passar a pagar a maior parte desse valor de R$ 7,52. Que agora vai ser de R$ 4,50 para o passageiro e de R$ 3,02 para a Prefeitura de Manaus. Esse é o grande ponto em questão aqui sobre esse subsídio e que se debate bastante. E aí a Prefeitura de Manaus disse o seguinte, ainda sobre esse aumento, sobre esse preço. Aplicativos Uber e 99 têm ganhado destaque e prestígio com a população de Manaus, principalmente os motociclistas. Muitos manauaras utilizam as motos para trafegar na cidade e a Prefeitura de Manaus também fez o comparativo. Lá atrás, 21 milhões de passageiros no transporte coletivo. Agora, por mês, quase 11 milhões. Houve essa queda, portanto, de acordo com a Prefeitura de Manaus, no número de pessoas que trafegam no transporte coletivo. E vai de encontro ao que você está falando. Qualidade. A população está deixando de pegar transporte coletivo pelas precariedades do transporte coletivo. E o que mais? Klaus, eu discordo veementemente de um dado da Prefeitura, que a população deixou de andar de transporte coletivo por causa do Uber, por causa de aplicativo. Né? A população deixou de andar no transporte coletivo porque o transporte coletivo gradativamente ele vem deteriorando a sua qualidade. A questão da sensação de segurança, o conforto, a confiabilidade, o tempo de viagem tem aumentado, o tempo de espera tem aumentado, os ônibus são muito sujos, os ônibus são muito superlotados no horário de pico. Klaus, a TV Amazonas, desde terça-feira passada até sexta-feira, ela fez uma série onde demonstrou diariamente qual é o dia a dia de quem mora e quem utiliza o transporte coletivo em Manaus. Ela mostrou desde a má conservação dos terminais, ela mostrou desde a falta de estrutura e de equipamentos urbanos como paradas de ônibus, bancos de espera, sinalização, calçada. O que tem deteriorado e o que tem assustado as pessoas. Alguém que não é usuário e que vai no terminal T3 ou T4 fica assustado, Klaus. Não é? É um desrespeito total à população, como ela é tratada lá dentro. O desconforto que é a falta de informação, ou seja, aquilo ali é uma pocilga. Né? Isso é um dos fatores que faz com que, em sã consciência, quem é que vai deixar a sua moto, quem é que vai deixar o seu carro, quem é que vai deixar utilizar um transporte mais confiável, menos desconfortável para ir de ônibus. Então, esse ponto, o passageiro tem decaído, não só aqui, a deterioração vem ao longo de todo o Brasil, porque as pessoas se afastaram desse modal. E eu te digo mais, o principal fator disso,
Hoje, Cláudio, não existe uma política nacional de mobilidade urbana. O governo federal é inadmissível, Cláudio, por exemplo, exigir que se faça a renovação de frota do preço da tarifa. Tarifa não é para renovar a frota. Tarifa não tem dinheiro para renovar a frota. Isso é um engano à população. Quando você utiliza o dinheiro da tarifa para renovar a frota, vai acontecer em casos como esse, tá? Onde, na realidade, um pequeno repasse do pessoal de operação, que é um custo fixo, mensal que se tem, e vai faltar para que o trabalhador tenha que bancar. O governo federal não tem uma política de financiar obras importantes à mobilidade urbana das cidades. A implantação de faixas exclusivas, a implantação de sinalização eletrônica, a implantação de sinalização, a implantação de terminais de integração. Esses investimentos caem no colo das prefeituras que já estão endividadas, que não têm capacidade de captar recursos fora para implantar essas obras. É por isso que em Manaus a prefeitura estava pagando e paga mais de 30 milhões por mês para subsidiar a tarifa do transporte e falta dinheiro para a infraestrutura. Não tem dinheiro para abrigo. Muitas vezes o IMMU tira um abrigo que está correto aqui de um bairro para levar para o outro. Isso é inadmissível. Falta banco num ponto de parada de ônibus. Falta uma manutenção, muitas vezes, num sistema viário que o ônibus está passando todo dia. E leva ao acidente, e leva ao desgaste, enfim. Falta uma atitude, por exemplo, operacional que a prefeitura tem que ter, e aí já parte das soluções, que ela teria que, como eu tenho que reduzir custo para não repassar para o usuário. Então, essas medidas, elas são muitas variáveis e que nós temos que apontar. É por isso que eu lhe digo, não é verdade, não é de bom tamanho dizer que o passageiro fugiu por conta do Uber, por conta do táxi. Não. O Uber existe há mais de 15 anos no Brasil. Ao longo do tempo, vem deteriorando efetivamente o nível de serviço do transporte coletivo urbano da cidade. O nosso ouvinte da CBN participa, manda mensagem para a gente pelo 981980632. O Caio fala o seguinte: todos indignados, tá, gente? Inadmissível o preço da passagem de ônibus em Manaus, R$ 4,50. O Emanuel fala que prefere pegar aplicativos do que ir de ônibus, porque o ônibus, além da sujeira, existe falta de segurança. Tem aqui o Igor falando o seguinte: é muito complicada a situação do transporte coletivo, eu uso, mas vou rezando dentro do ônibus para não ser assaltado. Eu vou fazer um rápido intervalo, na volta eu trago sua posição, ouvinte da CBN, sua opinião sobre esse aumento da tarifa, e trago também o Manuel Paiva para trazer outras reflexões sobre esse aumento. Você permanece participando com a gente pelo 981980632, nós estamos ao vivo no YouTube, CBN Amazônia.